Boa tarde. Iniciamos agora mais uma apresentação do Voto a Voto desta quarta-feira, 17 de outubro. O professor Raimundo Alferraz está tranquilo para a realização do segundo turno das eleições para governador do estado. Ele acredita que vai vencer o seu adversário Freitas Neto. O Alferraz nos concedeu entrevista exclusiva agora há pouco, onde fala sobre política, eleições e sobre a economia piauiense. Veja só. Professor, a grave crise que passa a economia do estado, que avaliação o senhor faz nos diversos setores? O Piauí é um estado de prestação de serviços. Um estado que não tem um setor industrial, nem tampouco uma agropecuária, que corresponda com recursos suficientes para sua manutenção. É um estado que depende, inclusive, de transferência de recursos. Ocorre que, com o Plano Collor, foi adotada uma linha monetarista no enxugamento de todo o meio circulante do país. Com isso, houve uma queda monstruosa das receitas públicas, notadamente dos estados e dos municípios. Os mais fracos, naturalmente, sucumbem a esse tipo de ação governamental praticada pelo Ministério da Economia. São a quebra de bancos, são empresas que fecham, deixando seus empregados ao desamparo, e os estados e os municípios, principalmente dos estados mais pobres do país, sem condições sequer de manter até os seus compromissos com o funcionalismo público. No caso específico do Piauí, nós verificamos isto. Naturalmente, você queria perguntar o que se poderia fazer nesse momento. Eu acho que nesse momento, ou se assume uma atitude, podemos dizer, nitidamente compatível com os interesses públicos. Isso quer dizer uma atitude não demagógica, uma atitude não mentirosa para o povo, porque nessa altura pouco importa os ataques a quem quer que seja, porque no final quem padece, que está padecendo, é aquele que não está recebendo dinheiro. O que tem de se sugerir de imediato são determinadas medidas que devam ser tomadas em relação ao Piauí. Medidas essas consubstanciadas, inclusive, num plano de emergência que revela, acima de tudo, austeridade nos gastos. Há muitas coisas que podem ser feitas para evitar a total destruição do estado do Piauí nesse momento. Gastos que devem ser catados aqui e acolá e ser eliminados da despesa pública. Em matéria de pessoal, vê, por exemplo, certas acumulações ilícitas que existem no Piauí, que não são poucas. E não permitir que seja expedido contra cheques. Certas disposições graciosas em que pessoas percebem pelo órgão de origem e percebem pelo órgão que está à disposição. O que diz respeito também a outros tipos de gastos, por exemplo, com aluguéis de casa para servidores de alto escalão. Redução da frota do Estado ao mínimo possível para os combustíveis tornarem menores com o seu consumo. O Estado é obrigado a desfazer de parte do seu patrimônio, porque uma casa, quando, por exemplo, a família é em crise, se vende tudo, se pode tudo para se equilibrar a situação. O Estado tem de se desfazer de algum patrimônio seu para ganhar recursos nesta hora difícil. Exemplos de congelamento, inclusive, por parte dos altos escalões. O Estado do país tem grande disparidade de salários. Pessoas que ganham 1 milhão de cruzeiros, 1,5 milhão de cruzeiros por mês, e aqueles que ganham nem salário mínimo. É preciso haver, então, um congelamento desses salários dos que ganham mais.
para que os menores tenham oportunidade de ter acesso ao dinheiro público. Enfim, podia-se elaborar uma série de providências urgentes a serem tomadas no estado do Piauí. O incremento, inclusive, da arrecadação do estado, para que o Piauí, não digo que não saia totalmente da crise, mas que essa crise seja atenuada até que se normalize a situação do país. Porque o que o Piauí está sofrendo é de consequência externa, é que vem de cima para baixo. Fecharam o Banco de Rio Grande do Norte, o Banco do Piauí, fecharam o Banco em Goiás, estão fechando empresas, estão fechando financeiras, estão reduzindo então os créditos, o juro está altíssimo, quem quiser no banco, não há dinheiro no Brasil, isso é verdade, em nome de quê? Do combate à inflação. Em nome desse combate à inflação não existe recurso para nada. Então essa é a minha opinião a respeito do que tem que ser feito imediatamente no Piauí. Professor, em recente programa de televisão, o candidato a vice-governador do PSL, Guilherme Melo, ele estava conclamando os empresários a não recolher os impostos. Isso é uma postura correta de um homem público, na sua opinião? É uma postura, inclusive, criminosa, porque chama-se incitamento à subversão da ordem financeira, previsto, inclusive, capitulado à Lei de Segurança Nacional. Não pode um homem público incitar empresários, ou qualquer natureza, a não pagar os impostos. Porque esses mesmos empresários serão fatalmente mais tarde prejudicados. E, por outro lado, o grande prejudicado são aqueles que dependem dos impostos serem pagos pelos empresários do Estado. Eu não acredito que o empresariado de minha terra, que já deu sua demonstração de sacrifício com várias iniciativas no campo industrial, no campo imobiliário e em outros setores, ele vá perfeitamente nesta ocasião difícil que atravessa o Piauí, deixar que as mães e os pais, as crianças sofram fome, passem fome, não recolhendo os impostos que são devidos, inclusive, para pagamento de pessoal. É uma atitude, portanto, que eu condeno, abomino completamente e protesto. Não como candidato a governador, protesto como cidadão piauiense. Pela primeira vez eu ouvi falar isso no Piauí. A atitude dessa natureza. Porque o que parece é que a política está sendo direcionada para um arraso de terra. E isso só prejudica o povo, como o senhor acabou de dizer. A política de terra arrasada que está se processando no Piauí, infelizmente sendo utilizados certos meios de comunicação, que de martelo, de manhã, de tarde, de noite, para uma política de terra arrasada, ela não trará nenhuma contribuição para o Estado. Ela liquidará com o Estado. Quem receber o Estado recebe um cadáver. Vai receber um cadáver. Uma caricatura de um governo. Então eu acho que nessa ocasião precisa ter um mínimo de dignidade, os políticos, e de fazerem propostas de soluções para o Estado. E não fazer uma política de incitamento, uma política manipulada, inclusive por certos agentes provocadores, como eu vi no caso, por exemplo, dos inativos, pessoas desqualificadas, lá dentro, inclusive, para incitar aqueles povos que recebiam seus proventos, para criar o clima de terror e ser filmado aquilo para ser utilizado em programa eleitoral vindouro. O jornal O Estado trouxe recentemente uma acusação de que o senhor estaria corrompendo o prefeito de Batalha. Já respondi isso através de um processo de crime que deu entrada ontem junto ao juizado da capital, chamando a responsabilidade do diretor e editor do jornal, porque há certas coisas que não adianta debater, unicamente agir pela justiça. A primeira estratégia de política do PSL foi vincular a sua candidatura a de Alberto Silva para ver se não dava certo. Agora parece que as acusações estão todas em cima da sua pessoa, pelo segundo turno. Como é que o senhor ia enfrentar tudo isso? Da mesma forma que eu enfrentei no primeiro turno. Teresina demonstrou perfeitamente que ficou insensível, totalmente insensível às acusações que me fizeram. Porque Teresina me conhece desde líder estudantil, como vereador, como vice-prefeito, como prefeito por 2 vezes, deputado federal, secretário de Educação. Quem mais me conhece no país foi a capital. E a capital demonstrou realmente quem era o professor Alferraz e seu adversário. Eu ganhei aqui quase 60 mil votos. A prova é evidente de que todas as acusações e as calúnias que fizeram contra mim, elas de maneira nenhuma influenciaram em nada o eleitor de Teresina. Não passa unicamente de mentes doentias, digo mais uma vez,
pessoas que sofreram carências afetivas na infância e depois tiveram seu caráter deformado na vida adulta e, por isso mesmo, se comportam de uma maneira hipócrita, maneira dissimulada, ardilosa e perversa. Eu não sou responsável, eu não sou psicanalista e nem sou médico psiquiatra para dizer isso, mas a verdade é essa gente foi utilizada toda contra mim. Professor, o PFL novamente está contando vitória no segundo turno, né? Como será a sua campanha nesse quadro de confronto direto? A campanha será de propostas. O que eu tenho a fazer, o que eu fiz, eu nunca abri a boca na minha campanha política para dizer que o senhor Freitas Neto é isso, que o senhor Lucídio era aquilo. Eu sempre abri a boca para apresentar problemas do Piauí. Desde problema de minérios, problema de água, problema de agricultura, problema de educação, problema do menor, problema da mulher, problema da educação, da saúde, etc. Todos foram abordados por mim. O que o candidato deve fazer, se não isto? Apresentar ao povo o seu programa. Infelizmente, meus programas não chegaram ao todo o Piauí, porque a captação da TV só vai até o limite de Floriano. E, infelizmente, também foi boicotado vários programas meus aí, inclusive suspensos do ar, tirado do ar. Onde apresentavam pontos os maiores pontos que apresentaram na campanha, o público do interior não conseguiu ouvir. Ver. Agora aqui, nessa entrevista, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa ao povo de Teresina? Não, não é acrescentar. Eu digo o seguinte, eu sou uma pessoa que eu sou tranquilo. E quer dizer aos meus adversários o seguinte, eu não sou homem, que tenho obsessão de poder, não. O poder para mim é um sacrifício, o poder para mim é uma luta. O poder para mim é prestação de serviço. Eu não quero poder, nem tenho essa obsessão, essa loucura de chegar ao ponto de se utilizar-se dos recursos mais deprimentes para poder alcançar os fins. Sou um professor universitário realizado em minha vida, tenho minhas turmas que eu dei aula, tenho gerações todas formadas por mim, sou funcionário aposentado do Estado, sofro a mesma grossa que os funcionários sofrem, de atraso, mas devo dizer o seguinte, que eu vou caminhar para frente. Caminho porque eu não tenho, senão para o Piauí, oferecer tudo que eu dei até hoje para minha terra. Tudo que eu dei. Daí talvez a inveja, daí talvez o ódio de muitos também. Vamos agora para um bloco de comerciais e voltaremos em seguida entrevistando o jornalista Wilson Fernando. Um instantinho só. Estamos de volta com Voto a Voto. E vamos conversar agora com o jornalista Wilson Fernando, que é assessor de imprensa do governador Alberto Silva. Boa tarde, Wilson. Boa tarde. Wilson, você terminou de observar a entrevista aí com o professor Wall e realmente faz pena, né, se observar a política de terra arrasada, como foi comentado aí, porque o que parece é que quanto mais arrasado se encontra o Estado, se quer que ele esteja, mais massageia o ego de determinados políticos. O que você tem a observar, acaba de dizer sobre isso? O professor Wall foi de uma felicidade muito grande quando colocou, aliás, abominou essa prática que vem sendo atualizada. Eu diria que isso aí se insere naquela relação meios e fins, fins e meios. Se está utilizando uma situação realmente angustiante, porque atravessa o estado do Piauí, para se chegar a objetivos políticos. Isso é impatriótico, isso não tem nenhum sentimento de piauiensidade. Mas o mais interessante é se observar agora o movimento que se esboça e que se disseminou em todo o estado junto ao servidor através das greves. Ontem mesmo se apresentou um movimento na Polícia Militar. Eu não faço nenhuma restrição à legitimidade de quem procura receber seus salários em atraso ou quem briga, quem luta, quem profilga pela necessidade de reajustar salários num processo de defasagem desse, quando a legitimidade da conquista da classe trabalhadora é indiscutível. Mas o que se abomina é, como eu disse, foram passadas umas fitas numa outra emissora de televisão, se mostrando lá a indignação dos aposentados e pensionistas, mas também caracterizando a liderança, que tinha uma conotação política muito forte. E o pior é que se atribuía um crédito à árvore propaganda encarregada de fazer a campanha do candidato do movimento, do candidato que se opõe ao governo do Estado, ou que se opõe ao professor Ferraz.
Você vê aí que uma imprensa vigilante, como essa do Piauí, apenas a Árvore, que é um estúdio comercial, estava presente para documentar esses acontecimentos. Mas eu entendo, Arlete, e acho que esse pensamento é um pensamento das pessoas que se prezam, é de que qualquer coisa nesse sentido, que contribua para criar maiores dificuldades para o Estado do Piauí e para os servidores do Piauí, é no mínimo uma situação absolutamente impatriótica. O governo do Estado passa por um momento sem precedentes na história, você concorda, né, comigo? É evidente. No seio do governo, qual a avaliação que se faz nesse sentido? Eu tenho, por mim, Arlete, eu nunca grido os fatos. Os fatos estão aí, você tem que conviver com eles. Se houver competência, tem que saber administrá-los. É verdade a realidade financeira do Estado. A dificuldade está aí, a dificuldade que não se pode atribuir apenas a este governo ou ao governo que o antecedeu. Isso é um processo muito amplo e talvez tenha se agravado no período do chamado lixo revolucionário. Havia disponibilidades, havia investimentos internacionais para este país. Este país assumiu compromissos que hoje luta com dificuldade para tentar honrá-los, e se criava N linhas de financiamento que os estados teriam que criar uma estrutura adequada para poder se capacitar para esses investimentos. Eis um dos motivos do gigantismo, do inchaço da máquina. O que, na minha colocação, eu não gostaria que as pessoas entendessem, que eu estou dizendo que não houve o clientelismo. Houve. E eu sou obrigado a reconhecer isso. Mas o fato mais grave por esse inchaço decorre exatamente disto. Você vê que em todos os estados, e o Piauí não é único, não é apenas ele, que é onde ocorre o fenômeno, as superveniências entre órgãos da administração, cada órgão, mesmo não sendo superveniente, que na época se justificava politicamente em função da realidade nacional, ele criou ou abriu alternativa para aumentar esse inchaço, esse gigantismo da máquina institucional. O Estado também, veja bem, em função da atividade política, ampliou esse gigantismo e decorre daí a grande dificuldade. Mas veja que ela tem um caráter eminentemente circunstancial. O professor Alferraz agora colocou isso. O Estado do Piauí é um prestador de serviço. E é a realidade. Uma economia incipiente dessa, onde a iniciativa privada, lamentavelmente, porque não pode mesmo, não tem condições de reagir, o Estado e a instituição se obriga a ter atividades para cobrir todo esse carencial que a iniciativa privada não pode executar. Veja agora, não temos uma indústria, não temos atividade do setor primário, uma atividade de uma discutibilidade muito grande. O que ela participa na composição do bolo econômico é insignificante. Só o setor terciário, que é a prestação de serviço, que significa nisto. Então, o Estado desse, o Estado e a instituição também tem obrigações, pelo aspecto social, de tentar cobrir essa carência. E o que nós estamos vendo aí, hoje é isso, é que nós estamos vivendo uma recessão, queira-se ou não queira. E o Estado, com este componente, o Estado de prestação de serviço, quando o governo federal, que agora decidiu reduzir as cotas do Fundo de Participação dos Estados. Quando ele tira essa parcela que injeta na economia, o Estado paga, ele volta na movimentação comercial e dá retorno no ICM, no ICMS. Quando há qualquer variação nisto, se cria uma verdadeira bola de neve. O que ocorre? O ICMS também não responde. No Piauí, o ICMS não responde, nem é o suficiente para cobrir toda a folha do pessoal. Ora, com a queda do Fundo de Participação dos Estados, agravou-se mais a situação. Agora, pode ficar-se consciente, o Arlete e a comunidade do Piauí, isso angustia o governador, todos os seus auxiliares. É óbvio que o governador gostaria de estar em dia, não só em dia, mas para pagar o salário justo aos servidores. Mas a realidade econômico-financeira do Piauí é esta. Ele não tem alternativa. Mas mesmo assim, ele procura ainda encontrar um caminho para regularizar, a minorar o sofrimento do servidor. Aliás, um sofrimento onde as oposições não são muito responsáveis com relação a ele. O que estão querendo é orquestrar essas greves da fazenda, que tem uma conotação eminentemente política, para que o setor fazendário, não arrecadando, exatamente não pague o servidor. E como você colocou,
se estabeleça, se instale e sirva de caldo de cultura para objetivos inconfessáveis, essa situação com objetivos eminentemente político-eleitorais. Wilson, porque também o que se observa é que a política econômica do governo Collor de Mello, ele trata do Estado de uma maneira por igual, né? E a situação econômica do Piauí, como um Estado pobre, fica bem mais prejudicada do que outros estados. Eu não diria bem por igual, não. Veja-se agora mesmo... veja bem o caso do Banco do Estado. O Banco do Estado do Piauí, mais outros 3 bancos, tiveram a sua interdição extra, né? Quer dizer, foram fechados. O que não ocorreu com o Produban de Alagoas. O Produban merecia um tratamento especial, seguramente porque a terra natal, o governador é nativo de lá. Com o Piauí foi uma medida drástica, mas que o governador recorreu à via judicial e já se dispõe a reformular o banco e para que ele continue sendo realmente um patrimônio dos piauienses. O que ele tem feito atualmente, eu gostaria que você explicasse aqui para o nosso telespectador, ultimamente, como é que anda a situação, o que tem feito, o que ele está fazendo a respeito desse quadro, principalmente do Banco do Estado. O governador recorreu da decisão do Banco Central e conseguiu eliminar. E os argumentos eram tão judiciosos que o governo do Estado levantou que o próprio Banco Central decidiu interromper o processo de liquidação. Agora, o Banco Central exige que o Banco do Estado do Piauí sofra uma reformulação, não seja um banco eminentemente estatal. E o governador fez uma sugestão, uma proposta que eu acho singular deste país, é de abrir o capital do banco, o que ele chama de privatização socializada, chamar segmentos e não pessoas físicas para que participem dele, e principalmente, especialmente a comunidade do Piauí, que tem um carinho muito especial com esse banco, para que deem condições, criem condições de caixa e de operacionalidade, para que o banco ande com suas próprias pernas. E a coisa mais interessante, o banco, aberto o seu capital, nesse novo sentido de privatização socializada, ele se isenta muito daqui para frente, ou irá se isentar, da influência do Estado, da instituição, ou de quem acidentalmente possa ocupar o poder no Piauí, que é uma medida democrática e muito boa, e muito significativa. Wilson, vamos conversar um pouquinho agora a respeito da campanha eleitoral para o segundo turno. Na sua opinião, os partidos de esquerda iriam apoiar quem? Qual dos 2 candidatos, Freitas Neto ou Alferraz? Bem, está havendo um conflito interessante. Eu tenho ideias particulares sobre essa posição. O PT liderou os partidos de esquerda num dos movimentos cívicos de maior expressividade nesse país, que foi a conquista do voto direto. O PT é um partido que tem se caracterizado, embora meio fechado nele mesmo, por uma coerência muito grande. Os demais partidos de esquerda também, pelo forte lastro ideológico, eles têm um nível de coerência bem significativo. Eu não acredito que um partido responsável seja capaz de fazer como avestruz, meter a cabeça na areia, deixando seus seguidores, seus militantes, sem indicar qual seria o caminho dentro da circunstância política. Eu não acredito, piamente não acredito, que o PT vá pregar voto nulo, vá caminhar por essa contrafação, pregar voto nulo ou voto em branco. Ele vai ter que participar do processo e entre as opções que lhe são oferecidas, ele vai ter que optar pelo melhor. Isso é que eu entendo, isso é como eu analiso a presença hoje no processo político eleitoral do PT e dos demais partidos de esquerda. Inclusive é um partido que propugnou eleições a vida inteira. Pois é, principalmente a eleição direta, essa neutralidade seria uma contrafação e o PT não caminhará por aí. Eu vi o Lula, a nível nacional, dizer lá em São Paulo que gostaria, porque as opções, ele acha que não tem mais uma similitude ideológica com o partido, mas é um anti-Maluf. Mas são posições mais ainda sobre arrobo emocionais, de problema eleitoral. Mas eu acredito que os partidos de esquerda terão posição. Veja bem, há pouco tempo o governador se perguntou ao doutor Alberto como é que ele participaria do processo. Ele disse, enquanto governador, ele seria um árbitro da eleição. Mas enquanto cidadão político, não. Ele assumiu o seu papel. Ele exerce uma liderança, seria uma posição de pústula, se não tivesse um caminho de frente, decisivo, para mostrar aos seus seguidores qual é o caminho. O governador se engajou, vestiu a camisa, está vestido da camisa do professor Alferraz, enquanto cidadão político, enquanto cidadão Alberto Silva.
E isso é que eu acho, que o PT tem que fazer isso, o PCdoB, PSB, os demais partidos de esquerda, que não chegaram ao segundo turno, vão ter que fazer, vão ter que levantar a cabeça e dizer, o caminho é este. Não é o nosso caminho, não é o que nós gostaríamos, mas é a solução mais aproximada do nosso ideário, das nossas postulações, das nossas propostas, mas vai ter que falar isso. Isso é que eu espero. Wilson, o que é preciso fazer para conquistar o voto dos indecisos? Olha, hoje em dia eu vejo até um conflito de teses com relação aos indecisos, brancos e nulos. Há quem diga que a cédula complicou e que o contingente, sendo necessária a alfabetização, não pôde exercer seu direito de cidadania ali. Outros que foram votos de protesto. Eu admito que as duas coisas podem ter influenciado, mas divirjo um pouco com relação à responsabilidade que se atribui. Se quer atribuir isso muito ao fracasso da classe política. Olha, a classe política tem suas responsabilidades em função disso, mas não tudo. Acho que o grandes expectativas que se criou em função de algumas modificações depois dessa redemocratização é que gerou isto, porque não houve o cuidado suficiente de se conter as expectativas. Veja logo, se dizia para o país que a eleição direta ou que a nova Constituição resolveriam por si só todos os problemas nacionais. E nós sabemos que isso é impossível, né? Então, isto atribuiu à classe política uma responsabilidade que ela realmente não tem. Ela tem uma parcela ponderável, é necessário se aceitar, mas ela não é responsável por tudo que acontece nesse país. Não é responsável por toda essa realidade cruel que nos massacra, que nos avilta. Ela não é. É preciso uma avaliação, uma reflexão mais correta para distribuir as responsabilidades e não atirá-las pura e exclusivamente na classe política. Wilson, o que o governo pretende fazer para pagar o funcionalismo público, principalmente agora que a Fazenda está em greve? O governo hoje está fazendo economias, e o governador já determinou medidas nesse sentido, em termos absolutamente de que se chama contenção de guerra, ou medida de guerra. Quer dizer, são medidas de contenção drásticas, absurdas, e absolutas, aliás. O governador quer com isso, mas se defronta com a dificuldade da guerra fazendária, aliás, de segmentos da Secretaria da Fazenda, aliás, os segmentos melhor contemplados em termos financeiros, né? São fiscais, procuradores, agentes tributários, os servidores que têm um salário respeitável para a realidade do Piauí, né? Mas que fizeram uma greve, embora também tenham recebido a gosto, enquanto outras categorias de servidores não receberam. Qualquer coisa por aí você vê que há uma orquestração de caráter político, é o que se deduz diante da evidência. Mas o governador espera também que isto, essa redução do ICMS e do Fundo de Participação do Estado se contenha e que o governo federal vai ter que abrir mais diante dessa crise que esmaga não só os estados, mas os municípios. E qualquer que seja a reação nesse sentido, o governador vai mobilizar tudo o que for possível e imaginário para colocar em dia o servidor e para ver a real situação do servidor do Estado. Agora mesmo a informação do secretário da Fazenda é de que é possível concluir agosto até sexta-feira, para no início da semana ele abrir o pagamento, evidentemente com critérios que vão ter que ser reestudados lá, o pagamento de setembro. Bom, nós vamos para um bloco de comerciais e voltaremos em seguida. Estamos de volta com Voto a Voto, continuando a nossa conversa com o jornalista Wilson Fernandes. Wilson, há uma ameaça de intervenção do governo federal no estado do Piauí, devido a uma ação movida por prefeitos municipais. Isso vai acontecer? Pode acontecer? Olha, o pedido de intervenção foi formulado e há quem diga que é um parecer recomendando a aceitação disto. Isto não implica em que ocorra intervenção. O parecer, que seria a informação mais nova, apenas abriria um processo, uma demanda jurídica, que ia a nível de sentença. O que não ocorre agora? O governador até agora não recebeu nem pedidos de informações, que é o procedimento, é o rito dentro da justiça para que se opere o que foi solicitado.
Se receber, evidentemente que ele dará as informações necessárias e a decisão será para a justiça. Isso chegará a nível de decisão se o governo não tivesse ou não tenha daqui para frente condições para atender à disposição constitucional e realmente obriga o Estado a repassar o ICMS para as prefeituras. Este é um processo, eu não acredito que isso venha agora, até porque o governador tem plena convicção de que essa situação se normaliza e ele vai normalizar também os repasses. O que não pode Quando é que isso vai acontecer? É difícil fazer uma previsão, mas o governador tem prioridades. A prioridade número 1 do governador é regularizar o pagamento do servidor. Ele sabe que tem obrigações com as prefeituras, que deve repassar e vai repassar. Agora, como houve o pedido de intervenção, então passa agora a questão, a competência da justiça, o governador tranquilamente espera que a justiça o oficie e ele cumprirá as suas obrigações como sempre o fez. Wilson, o governo pretende entregar à iniciativa privada a exploração e manutenção da Puticabana? Olha, o governador, quando assumiu esse compromisso público com a comunidade para construir a Puticabana, ele sempre entendeu que quando a iniciativa privada no Estado, com as dificuldades do Piauí, não reage, o poder público, ou o Estado, a instituição, tem a obrigação de fazê-lo. Ele queria criar aquele espaço cultural e de lazer para Teresina, um espaço que hoje já se caracteriza como um cartão postal da cidade. Mas não para o Estado administrá-lo. Já que a iniciativa privada não tinha condições, o Estado investe e transfere para a iniciativa privada para explorar. O governo pretende realmente fazer isto, transferir para a iniciativa privada a exploração da Puticabana, com outros bens públicos que ele já criou aqui e fez o mesmo procedimento. Veja-se a questão específica do Lux Hotel, que era um hotel do Estado. O governo reformou e passou à iniciativa privada, depois de já criado todas as condições de funcionalidade e de condições do que o hotel se mantivesse como se mantém, sem nenhum prejuízo para os seus atuais proprietários. E uma notícia boa, o pré-metrô, quando é que vai ser concluído? O governador promete ainda este mês, ou no máximo no início do outro mês, colocar o pré-metrô em funcionamento. Aliás, os trens que foram recuperados, os famosos trem húngaros, já estão aqui no Piauí. O governo tem precauções com relação à linha de ocupação. A área do metrô invade o bairro Renascença, é necessário proteção especial. Evidentemente, tem um bairro muito populoso e muitas crianças. O governo está levantando os últimos gradis de proteção para poder operar com o metrô de Teresina. Wilson, eu me sinto até triste e preocupada, e a impressão que eu tinha é que o segundo turno dessa campanha eleitoral seria mais branda, mais de proposta, mas pelos acontecimentos, desenrolados acontecimentos, você não está achando que pode voltar aquele xingamento, aquela confusão toda que não leva a nada, que ninguém ganha nada com isso? Eu acho que os candidatos devem estar absolutamente conscientes de que essa tônica, essa sistemática não apresentou nada de significativo. Eu acho que cada qual deve reformular a estratégia utilizada no primeiro turno e conduzir esses 20 dias de campanha para a apresentação de propostas realmente significativas, para o estudo mais aprofundado da realidade do Piauí, senão as propostas ficam aéreas e não serão cumpridas e vem aquele nível de descrédito. Acho que o professor Wolferraz já se pronunciou a respeito disso. Ele disse que vai continuar fazendo exposição das suas teses, da visão que ele tem do Estado do Piauí, e dentro dessa realidade vai oferecer algumas propostas para enfrentá-la. Embora ele tenha dito que a grande solução dos problemas daqui terá ser feito num estudo onde se envolva também a comunidade. A comunidade vai apontar qual é a escala das suas necessidades, induzindo também com a participação delas. O que eu acho interessante. Eu nunca acreditei na minha vida que se possa pensar em desenvolvimento econômico se você não tem a participação como agente do principal beneficiário. Ou seja, não acredito que o Estado, um país, coisa nenhuma possa pensar nesses termos, se a comunidade, que é o beneficiário, não esteja integrado no processo e que ele não seja o agente indutor desse processo. Por isso é que eu acho que o professor Wolferraz também anda bem por isso.
quando ele se propõe a fazer um grande debate do Piauí, debate com todos os segmentos, com as suas elites mais representativas, com trabalhadores, professores, para daí passar para um plano de solução para os grandes problemas do Piauí, que são, de certa maneira, conhecidos. O senhor Freitas Neto deu uma entrevista também, dizendo que pretende discutir os problemas do Piauí. Isto é interessante, isto vai valorizar o horário político eleitoral, e acredito que é isso exatamente que o Piauí quer ouvir, que a comunidade do Piauí quer ouvir. O nosso tempo está praticamente esgotado, mas você, como um homem responsável pela comunicação do governo Alberto Silva, qual foi a sua maior dificuldade? As maiores dificuldades são gerais. Você vê que o estado do Piauí apresenta uma característica engraçada no nosso setor. Veja, eu faço a distinção absoluta entre o profissional e o veículo de comunicação. Os veículos têm, pela sua origem, pela sua empresa em si, têm envolvimentos de caráter político. E num processo deste, que se radicaliza, principalmente depois que ele se bipolarizou, cada qual toma o seu caminho e começa a atividade a ser deformada pelo envolvimento eminentemente político. Eu até também vejo com apreensão a participação dos companheiros no processo eleitoral. Quando o companheiro é contratado, embora profissionalmente, para trabalhar com um dos candidatos, eu acho que o ideal seria que ele não tivesse atuação nos órgãos de comunicação a que pertence. Porque aí a sua isenção crítica se compromete e o profissional começa a passar um período de descrédito. É como um profissional de comunicação que se viria um partido. Ele, na medida em que ele se filiou, ele passa a ser parcial. Ele perde a isenção crítica. Não é mais o profissional imparcial. Isto tem atingido a minha categoria. Embora eu lhe diga, a maior dificuldade é porque são empresas que têm vinculações políticas e conduzem o profissional realmente a, quando não, a ter limitações de caráter político. Mas aqui no caso aí nós sabemos, o órgão de comunicação tem um engajamento aberto, né? E fazem campanha sistemática ao governador do estado, achando que o apoio político que ele dá para o professor Uol poderá criar embaro na candidatura do professor Uol Ferraz. Mas eu acho que essa tese já foi desmoralizada no primeiro turno e as pessoas terão, pelo menos no campo profissional, no meu campo profissional, vão fazer uma reflexão mais séria e não vão enveredar nisto, criando mais uma dificuldade contra a categoria. Em política, tudo pode mudar e pode acontecer, contanto que seja com fidalguia e muita conscientização. Boa tarde.